Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa aula de hidrologia geral. Hoje a gente vai finalizar aquela parte de escoamento superficial com chuva efetiva, né, ou precipitação efetiva, com alguns modelos matemáticos, e já dá entrada em hidrograma unitário, ok? Para a gente começar, a palavra passe da aula de hoje vai ser... Pensar agora. Chuva efetiva, pronto. Pensar que é difícil, né? Chuva efetiva, tá? Vamos lá. Ok? Beleza, então vamos começar lá com o cálculo de chuva efetiva pelo método Green-Up. Depois tem um outro método. É um pouco chatinho as definições e como se calcula, mas de uma certa forma não é assim também nenhum bicho de sete cabeças, tá? Então, como que a gente determina a chuva efetiva, tá? Utilizando o método Green-Up. Então, como a gente viu lá atrás, em infiltração, tá? Esse método ele serve para estimar a infiltração durante o evento com intensidade constante, tá? Então, uma chuva de longa duração, intensidade constante, a gente tem duas situações que podem ocorrer, tá? Dependendo da intensidade e da condutividade hidráulica saturada do solo, ou seja, o I e o K. Quando a nossa intensidade é menor que a condutividade hidráulica do solo, tá? Ela não se ela não satura ao longo da duração da chuva, tá? Porque a água vai ser conduzida para a camada inferior mais rapidamente do que é introduzida no solo pela infiltração, tá? Então, nesse caso, a chuva efetiva é nula, tá? Isso aí, normalmente, a gente pode estar dizendo, vamos supor, chuva em deserto ou área com muita... o solo é muito arenoso, a condutividade hidráulica é maior do que a intensidade, tá? Porque a chuva vai cair e ela vai penetrar o mais rápido possível, tá? Principalmente por causa de dentro de um determinado tempo, ok? E o que é a chuva efetiva, tá? Para a gente pontuar bem isso. Chuva efetiva é aquela chuva que realmente gera o escoamento superficial, tá? Ou seja, dentro de uma precipitação, vamos supor, a gente tem uma precipitação de 50 milímetros, infiltra 20 até saturar, sobrou 30, né? Isso de grosso modo e simploriamente. Então a gente teria aí 30 milímetros, né, de chuva que realmente vai escoar pela nossa superfície em direção ao exultório, tá? Em direção à saída da nossa bacia hidrográfica, tá? A situação número 2, tá, é quando a minha intensidade é maior que a condutividade, tá? E aí a água nesse momento ela vai infiltrar, tá? Já que a intensidade é inferior à capacidade de infiltração, mas a capacidade vai diminuindo com o tempo, até ele ficar totalmente encharcado. E aí sim é que essa capacidade acaba ficando igual à intensidade, e aí a capacidade de infiltração passa a ser menor que a da intensidade, e a gente começa a ter acúmulo da água na superfície e, consequentemente, o escoamento superficial, tá? Então, se a gente considerar essa segunda opção, tá? Em que a chuva de intensidade constante e ela é superior à condutividade hidráulica saturada, tá? E levando em consideração também que é válida a equação do Green-Up, que a gente aprendeu lá nas aulas de infiltração, então, inicialmente toda a água vai infiltrar no solo, tá? E à medida que ela vai continuando, a gente vai saturando, tá? Chega na nossa capacidade de infiltração e aí começa a acumular na superfície formando poças, tá? E aí que vai ter uma
uma variável que a gente vai calcular para a chuva efetiva pelo método Greenup, vocês vão ver chamado empoçamento, tá? Então, o intervalo de tempo do início da chuva até que a água comece a se acumular na superfície, a gente chama de tempo de empoçamento, tá? Então, no tempo de empoçamento, o tempo é igual ao TP, né? Que é o tempo de empoçamento. Ou seja, a camada mais superficial do solo, ela é considerada saturada, ou seja, ela já não tem mais penetração, e a água que vai continuar com a chuva vai acumular ali e fazer o seu escoamento superficial, tá? Ou seja, ela cria uma poça e começa o escoamento superficial, ok? Muito bem. Então, a gente tem aí a primeira equação, Q é igual a I vezes T menos F de T. Quem são? Esse Q de T aí é a nossa chuva efetiva, tá? O I é a intensidade da chuva, que vai ser constante. O T é o tempo de duração de chuva, certo? E quem é o F de T? É a lâmina de água infiltrada acumulada, ok? A lâmina de água infiltrada acumulada. Muito bem, como é que eu acho esse F de T, tá? O F de T, ele é K, que multiplica T menos TP, ou seja, esse T pequeno é o tempo desde o início da chuva, tá? O Tzinho P é o nosso tempo de empoçamento, mais uma função de P, mais o Psi, né? Me fugiu agora o nome de cabeça. Já lembro, turma. Tá? Vezes delta φ, logaritmo neperiano de Psi delta φ mais F de T sobre Psi delta φ mais F de P, tá? E essa equação, ela só pode ser feita por método interativo, ou seja, ou vocês vão calcular ela daquele jeito que a gente veio mostrando nos exercícios, faz uma tentativa, vai, igualou, não, faz outra tentativa e assim vai mudando, ou a gente simplesmente utiliza do Excel, tá? Para trabalhar. Eu digo muito para vocês, tá? E quando alguém me pergunta, o Excel é a ferramenta de bolso, tá? Ou uma ótima calculadora científica, é a ferramenta de bolso de qualquer hidrólogo, tá? Quem for trabalhar com hidrologia ou estudar hidrologia, isso tem que estar junto, tá? Então a gente não consegue, são coisas que a gente não pode dissociar, né? Por isso que eu faço exercício, mostro para vocês como fazer os exercícios. Diga, Gabriela. Não tá saindo o seu som, tá, Gabriela? Qualquer coisa você digita no chat aí. Muito bem. Quem é o nosso F de P? Tá? O F de P é I vezes o TP. O TP é o FP é a lâmina total infiltrada, que a gente vai precisar lá para calcular a chuva efetiva, e o nosso I é a intensidade da chuva, e o TP, o tempo de empoçamento, né? Que é o que a gente precisa saber. O tempo de empoçamento é K vezes Psi vezes delta φ sobre I, que multiplica I menos K. Tá? Então, esse aqui é o coeficiente hidráulico, o Psi, mátrico, me fugiu aqui, é mátrico, vou pegar aqui, ó, nessas horas tem um livro, tá, turma? Se eu conseguir achar rápido com o meu olho. Tá aqui, potencial mátrico, turma, tá? Preciso potencial mátrico. Muito bem. A condutividade hidráulica era só ter apertado, né, em vez de procurar. Potencial mátrico vezes o déficit inicial da umidade de solo em relação à saturação,
dividido pela intensidade menos o coeficiente. Muito bem. Então aqui a gente vai fazer um exemplozinho rápido, tá? Para vocês tentarem entender. Não é tão difícil, tá? É chato. Chato e trabalhoso. Na hidráulica não há nada difícil. Apenas trabalhoso e tem que tomar muito cuidado e fazer as contas com muita calma, tá? Então vamos lá. Qual o tempo de empoçamento e a chuva efetiva originada durante um evento de chuva? D, tá? Com intensidade I igual a 20 milímetros por hora sobre um solo de textura argilo-arenosa. Considere que a chuva tem uma duração de 2 horas e que o solo encontra-se inicialmente com uma saturação relativa de 25%. Então, como que se calcula? Primeiro a gente tem, lembra das tabelinhas lá de infiltração? A gente vai pegar aquela tabelinha de infiltração, vai lá atrás da textura argilo-arenosa. Quando vocês forem lá na textura argilo-arenosa, vocês vão encontrar que a porosidade efetiva, que é o Φe é igual a 0,321, o potencial mátrico, o Psi, é igual a 239 milímetros, e a condutividade hidráulica, o K, igual a 0,6 milímetros hora. Tá? Beleza, eu já tenho essa informação. Tá? Olha lá, ó. Argilo-arenosa, tá aqui, ó, porosidade, cadê? Porosidade efetiva, tá? Porosidade efetiva, potencial mátrico e a condutividade hidráulica, tá ok? Perfeito, já tem essas informações. Então, continua. Inicialmente, ele diz lá que o solo está com sua saturação relativa em 25%. O que isso quer dizer para a gente? Que o SE é igual a 25, a 0,25, tá? Então, se o déficit inicial de umidade do solo em relação à saturação adimensional, a gente tem o quê? O delta Φ, né, que é aquilo que a gente queria saber, é 1 menos SE, que multiplica Φe. Φe eu pego lá da tabela. O SE eu acabei de adotar aqui, né, porque ele fala lá que é 0,20, que é 25%. Então eu consigo determinar que o déficit inicial de umidade é 0,241. Perfeito. Continuando. Então, como que eu calculo o tempo de empoçamento? O tempo de empoçamento é TP igual a K, Psi, delta Φ, sobre I, que multiplica I, menos K. Então, vamos lá. O K, 0,6, que a gente pega lá da tabelinha. O Psi, da tabela também, de argilo-arenosa, 239. O delta Φ, que é o nosso déficit inicial de umidade, 0,241, está aqui. A intensidade, foi dita lá, né? Intensidade 20 milímetros, né? Só para não dizer que eu estou falando asneira, tá aqui, ó. Intensidade 20 milímetros hora. Né? E, novamente, o K. Substituindo tudo isso na equação, tem que o meu tempo de empoçamento é 0,089 horas, tá? Ou 5,3 minutos. Esse é o tempo de empoçamento. Tá. Eu tendo o tempo de empoçamento, eu já consigo determinar o quê? Eu preciso agora definir a lâmina acumulada, né? O meu FP, que é a intensidade vezes o TP. Já calculei TP, a intensidade eu tenho, multiplico um pelo outro eu tenho. Aqui é a minha lâmina infiltrada, né? Meu F de P é 1,78. E aí eu substituo lá no QP. Lembra? O QP, né? Perdão, a lâmina infiltrada após 2 horas, porque isso aqui, na verdade, é a lâmina infiltrada com 5,3 minutos, né? Que foi o tempo de empoçamento. O problema é que a medida que vai chovendo, ele fala lá, né, que é uma chuva de 2 horas. À medida que a chuva continua, ainda tem aquele processo, né, a quantidade de água que eu consigo infiltrar vai decaindo ao longo do tempo, né, porque até ficar nula quando ela estiver totalmente saturada. Então eu preciso, na verdade, saber qual é a água. Essa aqui é a lâmina de água acumulada em filtração. Eu preciso da lâmina acumulada, a lâmina total, que é o F de T. Então eu tenho K, que multiplica T menos TP, mais F de P, mais Psi vezes delta Φ ln, de Psi delta Φ mais F de T, sobre Psi delta Φ mais F de P. Bom, isso aqui é interativo.
tá? Então, o que acontece? Eu acabo tendo esta equação ficou feio, né, turma? Essa equação onde eu tenho FT dos dois lados, tá? Então, como é que eu vou resolver isso, tá? Se eu usar o solver, tá? Ou aquele método interativo de Newton que a gente fez lá no exercício ponto a ponto, tá? A nossa solução converge para um F de 12,42 milímetros, tá? O solver simplesmente eu vou pedir para que eu vou trabalhar com o solver com um erro quadrático, tá? Uma redução, tá? Então, lembra que a gente aplica valores, muda valores até que aquilo fique com menor erro quadrático. É mais ou menos essa sequência, tá? Então, a gente tem que a chuva efetiva, já que eu tenho a infiltrada, a lâmina infiltrada total, a minha chuva efetiva é I vezes T menos F de T. Então, eu tenho a intensidade, que é 20, vezes o tempo total, que são 2 horas, menos 12,42, que foi a lâmina infiltrada durante todo esse período, que me dá 27,58 milímetros. Tá? Então, essa aqui é a chuva efetiva. É a chuva que realmente caiu. Então, vamos lá, turma. Mas o que isso quer dizer? Lembra lá que ele fala, ó, que a intensidade é 20 milímetros. Ora, se houve uma chuva de 2 horas, a nossa precipitação foi de 40 milímetros, certo? É a precipitação em 2 horas, ok? Do que precipitou, apenas 27,58 é escoamento superficial, o resto infiltra, certo? 12,42, tá? Mais ou menos é o que vai ficar infiltra e o resto escoa superficialmente, tá? Engraçado, fiz a conta, 12,42 está aqui em cima, né? Então, a chuva efetiva durante o evento é 27,58 milímetros, tá? É isso daí que a resposta, o que a gente queria achar de resposta. Então, vou mostrar agora uma figura para vocês tentarem, para entenderem melhor, tá? Então, vai mostrar aqui o processo de infiltração durante a chuva, tá? Do exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a taxa de infiltração permanece constante, igual à intensidade da chuva, tá? Até o tempo de empoçamento. A partir desse ponto, eu vou ter uma redução na taxa de infiltração muito grande, certo? Eu não consigo mais, eu vou diminuindo a capacidade do solo de infiltrar, tá? A chuva efetiva é representada pela área entre a linha horizontal correspondente aos 20 milímetros horas e a linha tracejada de preta, que é a infiltração acumulada. Então, a gente tem aqui, ó, aqui é o meu tempo de empoçamento. Então, durante todo esse momento aqui, o que chove tá escoando. Chegou aqui, eu começo a ter uma queda da minha infiltração, tá? Ao mesmo tempo que a lâmina infiltrada cresce, tá? E aí, a vazão é o que está entre esses dois aqui. É o que eu tenho de vazão ou chuva efetiva, é o que fica entre essas duas linhas, tá? Então, o processo que gera ao longo a intensidade de duração 120 minutos, a linha é a taxa de infiltração, a linha preta é a infiltração acumulada, tá? Professor, mas se a minha chuva for variável, tá? A intensidade é variável, ou seja, durante o processo minha chuva tem variações na sua intensidade. Até aqui vocês conseguiram entender o que foi falado? Tá? Se tiver alguma dúvida, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone ou escrever no chat mesmo, tá? Porque vocês escrevendo no chat aqui, pipoca aqui um som aqui no meu computador, eu sei que vocês estão querendo falar comigo. Tá bem? Bem, vamos lá. Chuva de intensidade variável, tá? Quando a gente está avaliando, né, qual é a chuva efetiva com esse caso, a gente também pode utilizar o método de Green-Amt,
tá? Para calcular essa chuva efetiva durante os eventos que ela varia. Vamos lá. Aí, nesse caso, a gente vai considerar que a intensidade é conhecida e constante ao longo de cada intervalo de tempo, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte: por mais que a minha intensidade venha diminuindo ou ela vai variando, eu vou ter que criar tempos, tá, restritos e vou avaliar esses tempos individualmente, tá? Tempos bem pequenos, tá? Ou seja, para mim é constante, ó. É como se eu tivesse, em vez de fazer uma curva assim, eu teria uma curva assim. Tá? Essa é a diferença apenas, tá? Porque durante um determinado ΔT, eu vou dizer que isso aqui é constante, tá? Senão também não tem como eu calcular, tá? Somente isso. Então, uma chuva de 2 horas de duração pode ser medida por um pluviômetro automático de cubas basculantes com informações sobre intensidade a cada 5 minutos, ou seja, ΔT igual a 5 minutos. Muito bem. A cada intervalo de tempo, T mais ΔT, a intensidade da chuva é I de T. Então, a capacidade de infiltração no solo, no início do intervalo de tempo, é dado por F de T, e depois F de T mais a variação, ou seja, 5, 10, 15, 20 minutos e assim por diante. Da mesma forma, a lâmina de infiltração acumulada no solo, no início e no final do intervalo, também é dado como, no início é F de T, lâmina infiltrada, né, que é o que a gente precisa para calcular a vazão infiltrada, né? Lembra lá? A vazão de T é igual a I vezes tempo menos F de T, certo? Então, é isso aqui que a gente vai achar. Os cálculos são realizados para cada passo de tempo, tá? Porque aí eu vou determinar que aquele pedaço é constante, então como eu faço para cada tempo um cálculo de F de T e consequentemente, uma vazão efetiva naquele momento, eu vou ter várias vazões, tá? No primeiro intervalo, a gente diz que o F de T é considerado zero, e os seguintes é igual ao valor do F de T mais um intervalo de tempo, tá? Anterior. Como a gente tem vários tempos, né, a resolução é feita passo a passo. Então, aqui vou falar para vocês, são mais ou menos uns 11 passos, tá? Então, sempre só seguir essa receita de bolo. Se eu não me engano, tem um exercíciozinho logo depois para a gente fazer isso, se eu não me engano. Se não tiver, eu trago na próxima aula, que vai ser a nossa aula de exercícios, tá? Dessa parte até agora. Mas é só para vocês entenderem como funciona. Então, no primeiro passo, a capacidade de filtração no solo F de T é calculada na base, no valor conhecido da lâmina infiltrada, F de T, né? Onde meu FT é igual a K, que multiplica π ΔΦ sobre F de T mais 1. Tá? A capacidade encontrada no primeiro passo é comparada à intensidade da chuva. Então, eu vou pegar aquele valor de F de T, que eu encontrei lá, e comparar com a intensidade que eu tenho naquele período, tá? Caso essa intensidade é superior ao meu F de T, a minha capacidade de infiltração, então tem geração de chuva efetiva desde o início do intervalo. E a infiltração acumulada ao final do passo de tempo é calculada pelo procedimento descrito logo a seguir. Caso isso não aconteça, a gente pula para o passo 4, tá? Mas vamos supor que deu o que o passo 1, o passo 2 preconiza. Então vamos para o passo 3. Então eu tenho meu F de T ali, bonitinho, como foi mostrado antes. Então, no caso da minha infiltração ser maior que o meu F de T, tá? A gente vai ter uma equação similar para encontrar a lâmina de infiltração ao final do tempo F de T mais ΔT, encontrando o valor de F de T mais ΔT, a gente vai para o passo 11, ou seja, aqui
desta equação, tá? F de t mais ΔT, que é esta equação aqui, que novamente, ó, lembra, ó, eu tenho F de t mais ΔT nos dois lados. O meu F de t aqui eu tenho, porque na verdade ele é zero, né, no início, que é o que vai acontecer. Então eu não vou ficar com quatro incógnitas, com duas incógnitas, né? Eu, na verdade, eu vou ter essa aqui, o F de t mais ΔT, e dos dois lados, esse aqui vai ser zero, porque a primeira, lembra que fala, né? A primeira, quando acontece isso, o meu F de t é conhecido, então ele é o zero. Tá? Caso isso não tenha acontecido, tá? Ou seja, se aquele caso não foi atingido, a gente vai realizar um teste para verificar se há ou não acumulação de água na superfície até o final do intervalo de tempo. Então, verificar se a intensidade é maior que o F de T mais ΔT, e não mais é maior do que F de T. Então, a primeira estimativa de F de T mais ΔT é obtida admitindo que toda a água da chuva durante o intervalo do tempo infiltra. E essa primeira estimativa a gente vai chamar de F'. E aí a gente passa a ter uma nova equação. F' de T mais ΔT igual a F de T mais a intensidade vezes o tempo. A variação de tempo. É a partir dessa estimativa da lâmina, no final do intervalo de tempo, é estimada a capacidade de infiltração, né? F' de T, baseando-se em F'L de T, tá? E aí, a seguir o valor F' de T é comparado com a intensidade da chuva. Então, a capacidade de infiltração permanece maior que a intensidade de chuva ao longo do intervalo de tempo. A gente passa para o cálculo do passo 7. Caso isso daqui não ocorra, a gente passa para o passo 8. No 7, nosso F' de T é maior do que a infiltração, a intensidade. Então, a capacidade permanece maior que a intensidade. A gente faz a estimativa como foi lá no passo 4, tá? E calculado o valor, a gente vai para o passo 11. Isso daqui não ocorrendo, a gente vai para o passo 8, tá? O passo 8, a gente inicia o intervalo de tempo com maior valor que a intensidade de chuva, mas encerra o intervalo com um valor inferior à intensidade de chuva. Então, dessa forma, tem um momento nesse intervalo que a capacidade é igual à intensidade da chuva. Então, a lâmina acumulada de infiltração neste momento pode ser calculada a partir da equação que a gente tem aqui embaixo. Então, F de P, tá? É igual a K vezes Psi vezes ΔΦ sobre IT menos K, tá? No instante que o F passar a ser igual a intensidade, é o tempo T mais ΔT', tá? E o ΔT' é calculado desta forma aqui. F de P menos F de T sobre IT. Aplica essa equação aqui, né? Já que a gente já tem os valores, e passa para o meu passo 11, que é definir quem é o F de T mais ΔT. Então, para qualquer um dos casos, a chuva efetiva pode ser calculada subtraindo a infiltração acumulada da chuva acumulada. O processo reinicia no passo do tempo seguinte, que é igual ao passo anterior mais o tempo, tá? E assim vai, ou seja, isso daí foi só para calcular uma linha, e assim você vai fazendo até finalizar todos os passos, tá? É um cálculo trabalhoso, porque se vocês se for feito na mão, tá? Imagine, a gente tem 2 horas, né, de chuva. Eu vou acabar tendo aqui uma planilha, né? De 5 minutos. Então, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Certo? Eu faço aqueles 11 passos, né? Para resolver e achar aqui. Depois eu venho e faço de novo, volto os 11 passos para resolver aqui. E assim vai. Até que no final, o somatório ou seja, aqui eu vou achar um Q efetivo linha 1 do tempo 1, Q efetivo linha do tempo 2, um Q efetivo linha do tempo 3 e assim por diante. E aqui o somatório dos Qs efetivo I, vamos por assim dizer, é a nossa vazão, a vazão efetiva, precipitação efetiva, tá? Que
que é o que realmente vai ser escoado, que vai gerar escoamento superficial, tá? Mas programa de modelagem hidrológica, alguns programas de modelagem hidrológica já tem isso implantado dele, ou o próprio Excel, a gente pode criar procedimentos interativos e até automatizados. E aí, de uma certa forma, é feito muito mais rápido do que fazer na mão, igual a gente veio mostrando até então. Ok? Quais são os problemas do método GreenUp para estimar a chuva efetiva em bacias? Tem um probleminha, alguns, né? Mas é utilizado, tanto é que tem modelos hidrológicos que utilizam dele, mas a gente tem que falar quais são os problemas. E aí eu digo que são as grandes lacunas. Aquele que deseja pesquisar em hidrologia, que queira ir para fazer um mestrado, um doutorado, queira ser pesquisador, professor, e goste da hidrologia e não sabe ainda onde pode trabalhar, ou o que trabalhar, pode ser exatamente numa tentativa de melhoria de algumas equações para a determinação de chuva efetiva. Porque para nós, chuva efetiva dentro da hidrologia é super importante, que é a chuva que realmente vai nos causar problema. Tá? Eu sabendo a chuva efetiva de uma determinada bacia, eu sei o quanto daquela chuva vai cair num córrego, eu sei se aquele córrego suporta aquela quantidade de água, se não suportar, eu sei que ele vai extravasar, e eu sei o quanto ele vai extravasar, vou determinar pontos de alagamento e assim por diante. Ou seja, vocês entenderem o quão importante é saber a chuva efetiva. Muito bem. Os prós e contras do GreenUp como modelo para determinação de chuva efetiva. Ele representa razoavelmente o processo de infiltração, geralmente de escoamento, né, e consequentemente a chuva efetiva, em escala espacial pequena, ou seja, bacias pequenas, tá? Porque a variabilidade das características físicas das bacias hidrográficas é tal, né, ela é tão variável que a aplicação ela é um pouco limitada. Imagina, não é. Vamos lembrar que a bacia inteira não é argila arenosa. A bacia inteira não é siltosa, né? Tem várias composições de solo, então usar um modelo de infiltração para isso, eu tenho que reduzir muito o tamanho da minha bacia para fazer suposições, hipóteses iniciais de cálculo, né? Vamos supor que a bacia em estudo é predominantemente argilo-siltosa. Aí eu consigo trabalhar lá com o potencial mátrico, o FIE, o K, ou seja, a condutividade hidráulica do meu solo, ou seja, eu consigo dados tabelados para poder trabalhar, senão eu não sei como fazer. Então esse é um dos problemas do uso do GreenUp, tá? Como diz aqui, né, ele é baseado na hipótese do processo Ortiano, em que não reconhece a variabilidade da bacia, ou seja, ele considera uma bacia como um tipo só, ou seja, um tipo arenoso ou um tipo de conformação única, tá? Então, quando a gente usa, né, a validade da equação para uma bacia, a gente está, de certa forma, uniformizando a vazão e a geração de escoamento em toda a bacia, o que realmente não é o que acontece, tá? Então, quando ela é representada usando, quando uma bacia inteira é representada usando o GreenUp, ou outra equação baseada em infiltração, tá? No início da chuva, nenhum ponto da bacia gera escoamento, enquanto no final toda a bacia vai estar contribuindo, que na verdade não é real, né? Vai ter pontos que já vai estar contribuindo, porque eu posso ter áreas já saturadas, como posso no final de toda a chuva, partes da bacia ainda não, né, pelo tempo, o tempo de caminho, né, da chuva até ela chegar no meu exultório, a chuva ainda não, por mais que a chuva tenha parado, a água ainda está escorrendo, tá? Então essa uniformidade que a gente considera a bacia usando o método GreenUp
tem alguns problemas, mas é utilizada, tá? Em casos que a gente tem pouca informação, poucos dados, é o que eu digo para vocês. Em hidrologia, eu tenho poucos dados ou nenhum dado, o pouco que eu tenho passa a ser o muito, né? É a famosa em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? É mais ou menos isso. Em casos reais, a gente sabe que só parte da bacia contribui, tá? E ela normalmente é a parte ativa em geração de escoamento superficial, tá? Sendo maior no final de um período úmido e menor no final de um período seco, ou seja, durante o tempo, né? Ou seja, se eu venho de uma época de muitas chuvas, ou seja, eu vou ter um início menor no começo e um início muito maior, ou seja, um tempo de até atingir o tempo de empoçamento muito maior, tá? Se eu tiver num tempo seco, porque vai entrar muito mais água, né, no meu no meu solo infiltrar durante esse período, tá? Dito isso, a gente vai para um outro método, tá? Que é a chuva efetiva pelo método SS. Este método é um dos métodos mais utilizados. Vocês vão ouvir muito falar sobre o método SS, tá? Quem for trabalhar lá no laboratório, no Eros, que for mexer com isso, vocês vão ter muito disso, tá? No modelo, desse modelo SS, vão trabalhar muito com ele, porque é um modelo muito testado. Tem as suas limitações, a gente vai falar sobre elas, mas é um dos modelos mais bem testados, tá? É um método também simples, tá? É um dos mais utilizados para estimar chuva efetiva, tá? Ou o volume de escoamento superficial resultante de um evento de chuva, que foi desenvolvido pela National Research Conservation Center dos Estados Unidos, antigo Soil Conservation Service, por isso que ainda chama SCS, tá? Hoje, se a gente fosse mudar o nome da metodologia, teria que chamar ela de NRCC, tá? Mas ficou sendo SCS, tá? E ficou, na verdade, conhecido como SCS-CN, né? Para formalizar essa equação, que é o nome da instituição, mas os parâmetros que são utilizados muito na equação, que é a curve number, então por isso se chama SCSN. Tá? Então esse método é um método baseado em balanço hídrico, tá? E em duas hipóteses adicionais relacionadas à capacidade de armazenamento. Então, a forma adotada pelo método SCS-CN é P é igual a IA mais F mais Q, ou seja, precipitação ao longo de um tempo, tá? Ou a precipitação efetiva, tá? É igual às perdas iniciais que acumulam que incluem acúmulo de água na superfície, interceptação, infiltração do solo e assim por diante. F é a infiltração acumulada ao longo do evento de chuva e o Q é a chuva efetiva ou o escoamento superficial ao longo do tempo, tá? Então, se eu quero saber a chuva efetiva, eu vou isolar o meu Q, tá? Caso eu queira saber qual foi a precipitação que caiu naquela bacia, com esses dados eu consigo definir qual é a precipitação, tá? Então, a primeira hipótese que a gente considera no desenvolvimento do modelo SCS-CN é que a razão entre o escoamento superficial e o escoamento superficial máximo potencial, que é o P menos IA, é igual à razão entre a infiltração acumulada do solo e a máxima infiltração acumulada potencial S. Ou seja, eu acabo tendo essa nova equação, Q igual a P menos IA é igual a F sobre S. Ok? P é a precipitação que ocorreu, Q é a chuva efetiva, ou a precipitação efetiva, ou o escoamento efetivo, tá? F é a infiltração acumulada ao longo do evento todo. O IA são as perdas iniciais. E o S é a máxima infiltração acumulada. A segunda hipótese que eu tenho do meu modelo SSN é que as perdas iniciais correspondem a 20% da máxima infiltração acumulada potencial S. Então, meu IA é igual a 0,2S. Tá? Apenas
Essa é a segunda hipótese. Muito bem. Se a gente pegar essas hipóteses das equações, tá? E for olhar elas de uma forma, com um olhar crítico, elas passam a ter elas têm uma base frágil também por causa das suas suposições. Mas se a gente combinar essas equações, tá? A gente chega a uma estimativa, tá? A partir de dados de vazão e característica da bacia, ou seja, elas isoladamente têm uma base física frágil, tá? No seu conceito, mas unidas elas chegam muito próximo do que realmente acontece, então passa a ter essa equação, que é igual a P menos IA elevado ao quadrado sobre P menos IA mais S, tá? Quando a minha precipitação é maior que a intensidade, tá? E minha vazão efetiva é zero, tá? P é a precipitação, Q é a chuva efetiva, e A, perdas iniciais, e S, a infiltração máxima. Podendo ser também reescrita dessa forma, né, levando em consideração aqueles 0,2%, né, que a gente falou. Então, a gente passa a ter isso daqui, tá? Como equação. Então, esse valor do S, tá? Que é o nosso máxima infiltração acumulada potencial, foi analisado experimentalmente em diversas bacias rurais nos Estados Unidos na década de 50, tá? E aí foi relacionado isso com um valor que é o curve number, tá? Que é o CN. Então, S é igual a 25.400 sobre CN menos 254. Então, essa é a equação para achar o S. E quem é o CN? Tá? A gente vai dizer assim que o CN é um parâmetro adimensional que vai de 0 a 100. 0 é aquele solo com capacidade de infiltração infinita, né? Ou seja, eu posso jogar água que for, pelo tempo que for, não vai gerar escoamento superficial. E o 100, quando o CN for igual a 100, a gente está falando de um solo completamente impermeável. Então, esse método é um método de estimativa de chuva que depende de um único parâmetro, tá? E ele é desenvolvido através de tabelas, tá? De experimentos em pequenas bacias. Normalmente, essas tabelas de experimento, ou para adequar essa curve number, aqui no Brasil, alguns pesquisadores fizeram testes com um simulador de chuvas. O professor Teodorico tinha um simulador de chuvas, se ele ainda não tem, lá no laboratório, né? E esse simulador de chuva, você faz os testes de infiltração e aí você consegue definir ou determinar os valores de CN ajustados para o Brasil, se quiser, tá? Mas pode-se usar o CN definidos lá pela SCS, que não tem problema nenhum. Não são os melhores, mas poderiam ser melhores, tá? Então, para o CN, a gente tem 4 tipos de solo em ordem decrescente de potencial de geração de escoamento. Solos tipo A, B, C e D. Tá? Eles são apresentados numa tabela e uma relação para a classificação brasileira é apresentada na tabela 10.1 do trabalho de Genovese, Lombardi e Sartori, tá? A classificação hidrológica de solos brasileiros para estimativa de chuva excedente com o método de serviço de conservação do solo dos Estados Unidos, né, do SCS, tá? Então esse trabalho aqui, tá, que tá na revista da RBRH, tá? Lá de 2005, se vocês entrarem na ABR Hidro, tá? Associação Brasileira de Recursos Hídricos, vão lá em revistas, RBRH, que é a Revista Brasileira de Recursos Hídricos, e lá vocês procuram no ano 2004, volume 10, número 4, vocês vão achar esse artigo do Genovese, tá? E onde vocês vão ter essa tabela com os CNs já mais ajustados para o Brasil. Então,
Então, os tipos SCS que a gente tem são esses três características de solo e com as suas respectivas texturas, tá? O primeiro são solos com baixo potencial de geração de escoamento superficial, são solos arenosos ou siltosos profundos e de alta capacidade de infiltração. Então, dentro da textura é arenosa, arenosa franca e franco-arenosa. Depois o de argila, menos profundos com mais argila que os solos do tipo A, e média capacidade, já estamos aí com franco-siltosa e a franca. Aí vai aumentando a taxa, né, o teor de argila no meu solo, passamos para o tipo C, com a textura franco-argilosa, franco-argilo-arenosa, e finalizando com solos com alto potencial de geração de escoamento superficial. São solos argilosos, solos rasos sobre rochas impermeáveis, tá? Solos com lençol freático muito alto, tá? E aí a gente tem também as texturas franco-argilosa, franco-argilo-arenosa, argilo-arenosa, argilo-siltosa e argilosa, tá? E aí aqui a gente tem. Então, qual que é o CN? Eu vou lá. Professor, eu quero fazer o CN, é de uma região de pastagens. Tá. É uma região de pastagem pobre em curva de nível, normal ou muita curva, ou bem preenchida com curvas de nível. É de um tipo normal. Então, beleza. Então, começa aqui. Solo, pastagem. Tipo normais em curvas de nível. E qual que é o tipo de solo lá? É um solo tipo C. Solo tipo C tá aqui, ó, 75. Tá? Então, meu CN é 75. Ok? Ou seja, isso representa que ele tem 75% de chance de gerar escoamento superficial. Tá? Esses aí, raramente, mais ou menos, são o que os valores querem indicar. Ok? Vocês veem que à medida que vocês usam técnicas de contenção de solo, você aumenta a capacidade de infiltração e reduz drasticamente o valor do CN. Tá? Foram medidas de forma experimental, tem uma incerteza considerada, tá? Mas ainda assim é um método muito utilizado. Tá? Então aqui um exemplozinho de como calcular com o CN. Tá? Então tem uma chuva efetiva de um evento de precipitação P igual a 70 milímetros, solos do tipo B com cobertura de floresta. Beleza. Então solo tipo B coberta por floresta, vamos lá olhar. Floresta tipo B. Então, floresta tipo B, eu tenho esses 4 tipos de CN. Muito esparsas, densas e normais. Tá? Então, ali no trabalho a gente ainda tem um probleminha que eu tenho 4 valores de CN. Mas vamos lá. Vamos ver qual foi a hipótese adotada para resolver isso. Tá? Ali diz 63, vamos voltar lá, 63. Na verdade, 63 só se eu fizer uma média disso aqui, né? Porque eu não tenho em floresta aqui para o tipo B nada. Então é uma média deles aqui, tá? Porque ele não foi dito nada. Ok? Então meu S é igual a 25.400 sobre CN menos 254. Eu tenho que o meu S é igual a 149,17 milímetros. Ótimo. A partir do valor, eu vou determinar o valor do IA, da intensidade. Então, é o S sobre 5. 149,17 sobre 5, 29,83. Então, como a precipitação é maior que a intensidade, né, a chuva efetiva é dada por essa equação aqui. Então, a vazão, ou chuva efetiva, né, o que vai gerar um escoamento superficial, é P menos IA elevado ao quadrado sobre P menos IA mais S. Substituindo todo mundo aqui, tenho que a precipitação efetiva é de 8,5 milímetros. Ok? Então, uma chuva de 70 milímetros provoca um escoamento superficial direto de 8,5. E para uma floresta está muito próximo do que deveria ser, né? Porque a floresta ela vai permitir muito mais a infiltração,
recepção, né? Ela vai estar absorvendo essa água que vai ficar presas nos seus galhos, nas suas folhas, no seu tronco, né? Então eu realmente vou ter um escoamento superficial muito menor, né? E é uma coisa que nas contas se vê representada. E quando minha chuva é variável, o que eu faço? Como eu faço? Então a gente pode utilizar para calcular esse escoamento, tá? Numa bacia durante um evento complexo, em que a gente tem informações de precipitação para vários intervalos de tempo, tá? Então essa alternativa é interessante quando a gente quer saber um valor de escoamento total, tá? E como foi a sua distribuição no tempo. Então, para calcular esses diferentes intervalos, utilizando, a gente primeiro calcula valores acumulados de chuva. A partir desses valores, a gente calcula os valores de escoamento superficial usando a mesma metodologia, tá? E a partir dos acumulados, né, a gente calcula os valores incrementais. Então, por exemplo, eu tenho uma chuva efetiva durante o evento da tabela abaixo, numa bacia com solos com média capacidade de infiltração e cobertura de pastagens. Tá? Então, tenho a 10 minutos uma precipitação de 5, a 20 eu tenho 6, a 30 eu tenho 14 e a 40 eu tenho 11. Ok. Continuando. Então, a bacia tem solos média capacidade de infiltração, corresponde ao tipo B. A cobertura vegetal é pastagem, conforme a tabela, a gente tem que o CN é 75. Então, para essa combinação, a partir desse valor de CN, obtém-se o valor de S. De novo, S é 25.400 sobre CN menos 254, eu tenho que meu S é 84,7. Ok. Com esse S, eu calculo o meu IA. Nada mais do que o S dividido por 5, tenho que o meu IA é 16,9. Tá. Então, a chuva de cada intervalo de tempo é somada à chuva total até o final do intervalo de tempo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a precipitação, aqui é o acumulado, ou seja, aqui é 5, aqui é 6 mais 5, 11. Aqui vai ser o quê? 14 mais 11, 25. 11 mais 25, 36. Né? Então, aqui eu faço a minha precipitação acumulada. Então, para cada intervalo, a gente usa um método para calcular o escoamento total até o final do intervalo de tempo aqui, tá? Onde a minha precipitação acumulada é inferior à minha, ao IA e eu chamo que o escoamento é zero, acumulado. Então, a partir do intervalo de tempo que a precipitação é acumulada e supera o valor, a gente calcula por essa equação aqui, tá? E aí a gente vai ter os resultados da tabela, tá? A chuva efetiva incremental e durante o tempo. Então, eu tenho aqui, eu calculei por aquela equação aqui, tá? E eu vou adicionando ela, tá? Cada etapa pelo cálculo. Então, observe que no momento máximo de escoamento superficial ocorre entre 30 e 40, tá? Que é onde eu tenho o máximo de escoamento superficial. Nesses 10 minutos, o escoamento é de 2,8 milímetros. Ou seja, nesse pedaço aqui é de 2,8 milímetros. Então, a gente sabe que não é o momento de máxima intensidade de precipitação que ocorre no tempo anterior, tá? Vocês entenderam como que é isso aqui? Eu simplesmente fui aplicando esse valor aqui passo a passo, tá? Para achar aqui a chuva efetiva, acumular a chuva efetiva, tá? E a chuva efetiva incremental passo a passo. Ok? Ficou claro para vocês? A diferença aqui é que eu tenho acumulada, calculada pelo Q, e aqui é esse menos esse menos esse, ou seja, aqui esse menos aqui é o 7, e aqui o 3,5 menos 7, 2,8, tá? A única diferença é assim que calcula, tá? Ou seja, o quanto de incremento, quanto que veio a mais. Para bacias heterogêneas, tá? Ou seja, quando a gente tem mais de um tipo
de vegetação, tipo de solo, eu posso utilizar o modelo do SCS, né? Ou seja, minha bacia não é homogênea, ela tem variações nela, trabalhando com média ponderada em cima da porcentagem de cada tipo de solo. Então, eu vou pegar cada tipo de solo, ou seja, esse aqui é o tipo de solo argilo arenoso de floresta, aqui é urbano, urbano com silt. Aqui eu tenho uma pastagem, ou seja, aqui tem 10%, aqui tem 70%, aqui tem 20%. Aí eu calculo, na verdade, uma média ponderada dessa turma toda, tá? E vou ter aí o meu valor CN médio, tá? O procedimento é o mesmo adotado para bacia. Depois o procedimento é o mesmo adotado para as bacias homogêneas, ok? Simplesmente isso, tá? E esse é um dos porquês do uso do SCS ser muito interessante, porque mesmo ele tendo vários problemas, quando eu tenho heterogeneia numa bacia, eu posso fazer um CN médio e trabalhar com a mesma equação, coisa que lá no GreenUp não consigo. Eu estou dizendo que tudo é homogêneo, tá? Então essas são a grande diferença, a grande vantagem do SCS. Então aqui ele fala, né, um exemplo é qual o valor do coeficiente CN de uma bacia com 30% de área urbanizada e 70% rural, tá? Considerando que o solo dos dois são extremamente argilosos e rasos. Então, se a gente tem isso, a gente vai ver lá que ele é do classe tipo D, tá? E aí lá nas nossas tabelas a gente consegue descobrir que o rural ali ele não especificou, então o rural pode ser plantação, campos ou florestas, e vamos dizer que é coberta por campos, ele não chega a ser floresta porque está perto da cidade, mas também não é plantação. Então a gente chama de campos. Então a gente vai definir aí que o nosso CN é 85, tá? Para esse pedaço. Na área urbana não está especificado se são áreas industriais, comerciais ou residenciais. E como eles são muito próximos, a gente adota do valor 93, a gente vai adotar o valor 93 como o valor para essa área. E aí a média nada mais é que pegar 30% de urbano vezes o CN urbano, mais os 70% de rural vezes o CN de rural. Achei um CN médio de 87,4, que é ele que eu vou usar para calcular a minha equação, tá? Calcular o meu escoamento superficial ou a minha chuva efetiva, tá? Os positivos e negativos do uso do CN, tá? Como eu disse para vocês, ainda isso tem muito ainda a ser melhorado, tá? Para a gente poder dizer que é o melhor tipo de equação. Primeiro, primeira reclamação que os pesquisadores fazem, né, que criticam o SCS, é que a chuva efetiva prevista pelo método para uma chuva P qualquer é independente da duração. Em nenhum momento eu quero saber quanto tempo durou a chuva. Eu tenho só quando eu sei que houve variação da intensidade ao longo do tempo, mas eu não sei quanto tempo que essa chuva durou, tá? Então o valor previsto do escoamento superficial é igual, independente se a chuva ocorre em 10 minutos ou 24 horas, que não é, de certa forma, real. Né? Enquanto o GreenUp consegue me dar essa informação, o SCS não consegue. E aí a gente fica, né, com um misto dos dois. O SCS é o mais utilizado no Brasil, tá? Até para obras hidráulicas dentro da engenharia de drenagem, às vezes usa-se o SCS. Então, não é o melhor, mas é o que tem para hoje. Tá? Mais ou menos essa seria a melhor fala que a gente podia dar para isso. Tá? Essa independência do SCS ela é contrária pelas estimativas de capacidade de infiltração, como a do GreenUp. Né? E as estimativas de perdas iniciais a partir de uma fração fixa das perdas máximas, tá? Que a gente faz lá, que é 1/5 do valor, né? IA igual a S sobre 5, também não tem uma base física sustentável. Simplesmente colocou-se aí que ela é 1/5, né? Por avaliações em campo, né? Ou seja, o que foi coletado em campo, achou-se isso, tá? Mas alguns já não usam mais aquele valor de 5, tá?
que daria 20%, né? Um quinto, 20%, eles já colocam aí como 0,25%, tá? Não 20%, mas 25% nos valores. Então ainda é muito discutível essas duas questões, tá? A outra crítica é o valor ter sido obtido em trabalhos experimentais realizados apenas nos Estados Unidos. Turma, hidrologia no mundo sempre foi estudado por poucos apaixonados, tá? Por mais que em obras hidráulicas é de extrema importância, mas o único país que avançou drasticamente e a passos largos nisso foi os Estados Unidos, tá? Então a gente ainda se baseia em muitas equações desenvolvidas por eles, pesquisadores lá, e pelos órgãos americanos que trabalham muito com isso, tá? Como a EPA, a NRCC, né? Então, infelizmente, não tem outra saída. Mas, como eu mostrei lá, tem um artigo que está lá na revista da ABR Hidro, tá? E que você tem já alguns CNs calculados ou determinados para só. Então, não pode-se dizer que esse aí seja uma crítica hoje, porque a gente tem condições de contornar essa crítica, tá? Mas ele continua sendo o método mais utilizado na engenharia hidrológica, tá? Para estimar vazões em pequenas bacias sem dados alguns, tá? Isso tudo aqui que a gente está falando é sempre para bacias sem dados, tá, turma? Porque bacias com dados de informação, de precipitação, infiltração e tudo mais, eu não vou usar esses métodos para calcular a chuva efetiva. Eu simplesmente vou saber quanto que filtrou, quanto que precipitou, eu tenho ali um evaporímetro, eu sei quanto que evaporou, faço um balanço hídrico e eu sei qual que é o escoamento superficial. Muito simples. É quando eu não tenho dados é que eu uso o GreenUp e o SCS como modelos para determinação, tá? Lembrando, é sempre aquela história do rei cego, né? Quem tem um olho em terra de cego é rei. É só isso que vocês têm que entender também. Já em 96, o Ponce e o Hawkins já falaram melhor um pouco do método, tá? E as vantagens que eles citam são, primeiro, a simplicidade. É muito mais fácil calcular, não tem que trabalhar aí com equações, gerar modelos ou criar programas em computador ou trabalhar com planilhas programáveis, né, para eu achar os valores, tá? E já que eu estou só pensando num parâmetro que é o CN e equações baseadas nele. E o desenvolvimento dele foi feito em cima de dados experimentais, ou seja, não tem coisa melhor do que pegar os dados experimentais e ele gerar a nossa equação, porque aí você tem uma coisa que se repete na natureza, jogada de uma forma matemática, tá? Mas como a natureza é complexa, eu acho que a gente ainda precisa de muito estudo para melhorar, tá? A outra vantagem é que quase todos, se não todos, né, quase todos os órgãos governamentais e pesquisadores confiam e usam o SCS. Então, se eles confiam na equação, usam a equação, principalmente quando forem determinar projetos governamentais ou não, como o SCS é o mais reconhecido, a gente continua trabalhando com ele, tá? Ok? Então, esses são os aspectos positivos, né? Mostrei já também os negativos, mas os positivos do SCS-CN. Ok? Aqui os livros do Broughton, de 87, e do Ponce Hawkins, de 96. Perdão. Vamos falar sobre hidrograma unitário. Turma, alguma dúvida até agora? Porque agora a gente vai entrar num outro assunto. Na verdade, a gente matou aquele assunto de escoamento superficial e a gente entra agora no hidrograma unitário. Por mais que tudo dentro da hidrologia acaba caminhando para a determinação
do escoamento superficial, porque é ele que vai servir para qualquer outra conta, tá? Aquilo é uma parte terminada e aqui a gente inicia outra. Alguma dúvida de vocês? Então vamos para a segunda palavra para a nossa lista de presença virtual. Vamos lá, Ponce, tá? Igual Ponce de Leon ou pesquisador Ponce. Só digitarem aí Ponce e a gente vai dando continuidade. Muito bem. A gente vai falar agora de hidrograma unitário. Lembrando, lá um pouquinho a gente já falou de hidrograma, tá? Mas é só para a gente começar a entender um pouco, tá? Que é uma ferramenta muito usada por nós hidrólogos, tá? As 3 seguintes proposições de simplificação, tá? Dão os princípios fundamentais que regem a relação da chuva com o escoamento, tá? O deflúvio, de distribuição uniforme, intensidade constante dentro de uma bacia de drenagem. Então, a primeira proposição é chuvas de iguais durações, as durações dos escoamentos superficiais correspondentes são iguais. Chuvas duas chuvas da mesma duração, mas com volumes escoados diferentes, resultam em hidrógrafas cujas ordenadas são proporcionais aos seus volumes escoados e considera-se que as precipitações anteriores não influenciam a distribuição no tempo do escoamento superficial. Tá? Então, essas aí são as hipóteses simplificadoras para a gente trabalhar com hidrograma unitário. Tá? Então, baseando nisso, a gente começa foi introduzido, né, o conceito de hidrógrafa unitária, ou hidrograma unitário, que é a ferramenta de transformação de dados de chuva em vazão. Tá? Então, o hidrograma unitário nada mais é que a resultante do escoamento superficial advindo de um volume unitário, tá? E acoplado àquelas 3 hipóteses ou proposições anteriores já dita, tá? A gente diz que o hidrograma unitário representa ou define a característica de uma bacia, tá? Então isso já é interessante porque eu conseguindo definir um hidrograma unitário com todos aqueles problemas que as outras equações trazem, né? Eu posso dizer que a característica daquela bacia X segue ou é regida pelo hidrograma unitário Y calculado para tal. Tá? Então isso é bom. Tá? Se a gente tem o hidrograma unitário, qualquer chuva de intensidade uniforme, duração igual a que eu tenho no hidrograma, tá? A gente pode calcular o escoamento superficial correspondente. Então, conceitualmente, o hidrograma unitário, ou HU, é o hidrograma de escoamento direto, causado por uma chuva efetiva, unitária, tá? Ou seja, uma chuva de 1 milímetro, e aí a gente dá esse nome de hidrograma unitário por causa disso. Tá? Então aqui a gente tem 1 milímetro de chuva efetiva, em toda a bacia com uma duração D qualquer, gera essa resposta, tá? Que é uma ascensão da minha vazão, um pico e depois uma recessão. Tá? Então gera essa resposta no mesoltório e isso daqui é meu hidrograma unitário. Tá? Parte desse material do hidrograma unitário, turma, foi adaptado por mim de um material apresentado nas aulas do professor Walter Colichon lá no IPH do Rio Grande do Sul, tá? No curso de Engenharia Ambiental. Quando eu estava preparando a aula para vocês, eu vi a aula dele, né? A gente tem acesso, acho que vocês também, se procurarem na internet, vocês têm acesso a essas aulas, tá? Do Walter Colichon. E eu vi que a aula dele estava muito bem explicada, muito bem
montada, tá? Então, já que eu sou um adepto de seguir o livro dele, o método dele, como ele apresenta a hidrologia capítulo a capítulo, né? E é como eu venho preparando as aulas para vocês, eu peguei o trabalho dele, só coloquei ele com outras caras aqui dessa parte aqui de hidrograma unitário, tá? Mas é a aula do professor Walter Colichon, tá? Então, lembra aquilo que eu falei para vocês sobre plágio e tudo mais? Então, isso é importantíssimo, porque eu soube já de casos de professores que chupinharam, né, vamos por assim dizer, trabalhos de outros professores na cara dura, taparam o nome do professor com uma tarja e colocaram o nome por cima. Isso daí, turma, é plágio direto, tá? Esse é um jeito de você não plagiar, tá? Eu usei o material do professor Walter Colichon para preparar essas aulas, tá? Então, de hidrograma unitário é um misto meu e dele, tá? Coisas que eu montei, que eu preparei com a aula dele, tá? Então, eu tô citando quem foi a pessoa que fez o trabalho, que é o professor Walter Colichon. Então, vamos lá. O volume de escoamento é adotado como 1 centímetro, tá? Quando a gente fala de hidrograma unitário. E pelo procedimento da fórmula racional, que a gente já viu lá na aula passada, se não me engano, a gente falou de fórmula racional, acho que é o finalzinho, né? Da aula passada, a gente fala de fórmula racional. A gente vai calcular o coeficiente, pela fórmula racional, a gente calcula o coeficiente de deflúvio. Então, a gente chama de QU, a vazão de escoamento superficial da hidrógrafa unitária, e QE, a vazão de escoamento da vazão medida. E H, a altura média de chuva medida, tá? Então, se eu tenho isso, eu tenho que o meu QU sobre o meu QE é I vezes A sobre C vezes H vezes A. Portanto, eu posso dizer que o QU também é igual a QE sobre C vezes H, tá? Então, isso aqui é a resultante. Professor, mas onde foi parar, né? O A, a gente sabe que cortou, então a gente entende da onde o senhor sumiu com ele, mas e o I? Lembra, ó, o I, 1 centímetro. Então, aqui é a mesma coisa que eu tivesse 1 aqui, tá? Por isso que não é colocado, a equação ficou desse jeito. Então, a gente considera que a precipitação efetiva unitária tem intensidade constante ao longo de sua duração, distribui-se uniformemente sobre toda a área. Considera que a bacia tem um comportamento linear, ou seja, pode ser aplicado os princípios de proporcionalidade e superposição, tá? A gente pode sobrepor hidrogramas, ou seja, essa é uma vantagem. Eu posso ter hidrogramas e sobrepor. Já vamos explicar isso logo na sequência, tá? Então, se eu tenho aqui um hidrograma com 1 milímetro de chuva efetiva, né, igual aquele que eu mostrei para vocês, gerando essa curva, né, o nosso hidrograma unitário na resposta na exultório. Se eu adiciono mais 1 milímetro de chuva, certo? Eu acabo tendo um novo hidrograma. Então, esse novo hidrograma é representado por essa quantidade aqui, ou a superposição. O que também, na verdade, é que se eu pegar 2 de 1 milímetro e eu pegar 2 curvas de 1 milímetro, somar uma com a outra, vai gerar essa nova curva, tá? Então, essa que é a ideia, né, da sobreposição de hidrogramas, tá? Na duração da chuva, basicamente, cada duração tem uma hidrógrafa unitária. Então, o que acontece é o seguinte: quando a gente gera o hidrograma unitário, a gente vai gerar um hidrograma unitário para a nossa bacia para um tempo de chuva de 5 minutos, um tempo de chuva de 10 minutos, um tempo de chuva de 15 minutos, um tempo de chuva de 60 minutos. Cada tempo de chuva desses vai me gerar, tá, um hidrograma unitário. Vamos supor que esse é o T de 5 minutos e aqui um T de 60 minutos, tá? O que quer dizer que quando a gente precisa definir qual a vazão de escoamento superficial que aquela bacia tem,
eu tenho que saber qual foi a duração da minha chuva, porque ela vai ter uma hidrógrafa diferente. E é essa hidrógrafa para aquele tempo determinado que vai ser a minha, que eu vou utilizar para calcular o escoamento inicial. Tá? Alguma dúvida? Muito bem. Não há grande diferença no estabelecimento de hidrógrafos unitárias duração de chuvas que não diferem muito, tá? Então a gente aceita ou tolera 25% de diferença, tá? Então, na verdade, assim, vamos supor que eu tenho para uma bacia uma chuva de 5 minutos, tá? Mais 25% aqui seria 7,5. Eu tenho aqui uma de 10 minutos, mais 25, né? Eu tenho 12,5, tá? É isso daqui que eu tô... Ou seja, se eu tenho esse hidrograma e esse hidrograma aqui, eu também posso utilizar esse hidrograma para calcular com um tempo de 7,5 e esse hidrograma para calcular um tempo de 12,5, tá? Seria essa a consideração ou hipótese aceitável. O tempo de retardamento da bacia, que a gente chama também de basing lag, tá? Possuem duas definições, em que o tempo é o tempo entre o baricentro da distribuição da chuva e o baricentro da distribuição do escoamento, e B é o tempo entre o baricentro da distribuição da chuva e o pico do hidrograma, sendo esse segundo mais utilizado. Então, o tempo de retardamento, quando a gente faz lá no hidrograma, a gente, na verdade, tem dois, né? Aqui a gente tem a precipitação. E eu tenho um hidrograma, certo? O baricentro aqui, né? A gente acha o baricentro dessa figura geométrica aqui, tá mais ou menos por aqui. Então, daqui até o pico, tá? Esse é o tempo de retardo, tá? Tempo de retardo da bacia. Por quê? É o quanto que a bacia consegue absorver até eu chegar no meu máximo, tá? É isso que é o tempo de retardamento da bacia. A duração da chuva adotada para o estabelecimento normalmente é o mínimo valor para que toda a bacia contribua, escoamento superficial, ou seja, a gente calcula o tempo de concentração, né? Então, o tempo de concentração é o tempo que a chuva toda vai contribuir. A partir desse momento, ele é o valor da duração da chuva, né? Para a gente definir ou construir uma hidrógrafa unitária, tá? Agora, quando a gente não conhece a duração, que é a crítica, a gente também adota 1/4 do tempo de retardo da bacia, tá? E aí a gente adotando uma duração menor que a crítica, a gente constrói também pode construir também a hidrógrafa unitária, tá? Para servir de estabelecimento de outros hidrogramas, tá? De maiores durações. Toda vez que a gente deslocar um hidrograma em um tempo T, soma-se ao hidrograma unitário um tempo T0, tá? Tem esse hidrógrafo de duração T mais T0 com 2 centímetros de escoamento superficial. Tá? É aquela soma que a gente faz. E aí a gente adota o termo duração, né? A gente adota o termo duração da hidrógrafa para a duração da chuva para a qual ela foi construída. Tá? Nada tem esse conceito a ver com duração de escoamento superficial da hidrógrafa unitária ou da hidrógrafa deduzida. Tá? Então aqui a gente tem os principais pontos e informações da nossa
hidrógrafo unitário. Turma, neste caso aqui, ó, só para vocês não falar, pô, professor, o senhor falou que o tempo de retardo era entre o centro de gravidade da nossa precipitação e o pico do meu hidrograma unitário. Neste caso, ele se baseou naquela primeira hipótese em que o tempo de retardo vai do centro de gravidade da precipitação ao centro de gravidade do hidrograma, tá? Mas, se a gente adotar como a segunda hipótese, a gente pode dizer que TP é igual ao TL, tá? Ou seja, o tempo de pico também é igual ao tempo de retardo, ok? Que é o que normalmente as pessoas usam com maior frequência, tá? O tempo de pico é o tempo de retardo. Então a gente tem aqui o tempo de retardo, ou pico, uma curva de ascensão e uma curva de recessão, certo? O TC, o meu tempo de concentração, é o tempo entre o final da minha chuva e esse ponto do meu hidrograma aqui, que eu vou explicar para vocês os pontos, né? Aqui a gente diz que é ponto A, aqui seria o nosso ponto B e aqui o nosso ponto C, tá? Aqui, essa curva, se eu desse um zoom, né? Se eu desse um zoom naquela curva ali, é o ponto de inflexão, tá? Da minha curva, tá? É o ponto de inflexão que eu chamo de ponto A. Do mesma forma que eu dando um zoom aqui, tá? O ponto de inflexão dela é o meu ponto C, tá? Ligando os dois pontos, o que tiver acima é escoamento superficial, o que tiver abaixo é escoamento subterrâneo. Para nós, na hidrologia, nós só nos preocupamos com escoamento superficial. O subterrâneo é para quem vai trabalhar com o nome da disciplina de vocês é águas subterrâneas, né? Que vai pesquisar aquífero, vai trabalhar com movimentos de água subterrânea, aí você se preocupa com esse outro pedaço do hidrograma unitário, tá? Nós, na hidrologia, trabalhamos com a parte superior. Então, aqui são as partes, tá? Mais detalhadas, baseando-se num hidrograma total, mas que num hidrograma unitário seriam os mesmos ângulos, tá? Então, a gente tem o ponto 1 é o início do meu escoamento, o 2, a ascensão do meu hidrograma, o 3 é o pico, 4 é a recessão, 5 é o fim do escoamento superficial e 6 a recessão do escoamento subterrâneo. Na inflexão eu tenho meu ponto A, no pico meu ponto B, na inflexão meu ponto C. Ligando os dois pontos, o que tiver para baixo da linha é escoamento subterrâneo, o que tiver para cima é escoamento superficial. Vamos falar de alguns princípios do hidrograma unitário. Primeiro princípio é o da constância do tempo de base. Chuvas efetivas de intensidade constante ou de mesma duração, os tempos de escoamento superficial direto são iguais, tá? Ou seja, eu tenho aqui duas chuvas de mesma duração, mas com intensidades diferentes. Vamos supor que aqui é uma intensidade de 10 milímetros hora e aqui uma chuva de intensidade 20 milímetros hora. A intensidade é diferente, mas os tempos são os mesmos. Aqui a gente está fazendo o hidrograma unitário de uma chuva com um tempo de 5 minutos. Tá? Então, olhando dessa forma, o nosso hidrograma, a base passa a ser igual. Tá? Ou seja, a base dos dois, ou seja, o início e o fim do meu hidrograma é o mesmo. O que muda é as curvas de ascensão, recessão e a altura do meu tempo de pico, tá? Minha vazão de pico, ok? Então, essa é
o primeiro princípio da constância do tempo de base. O segundo princípio é a proporcionalidade das descargas. O que é? Chuvas efetivas de mesma duração, mas com volumes de escoamento superficial diferentes, vão produzir em tempos correspondentes volumes de escoamentos proporcionais ao hidrograma, tá? As ordenadas do hidrograma e as chuvas excedentes. Então, é aquilo que eu falei, ou seja, eu tenho aqui uma intensidade 1, uma intensidade 2. Se eu pegar aqui e eu sei qual é o valor de Q1, o meu Q2, simplesmente baseando-se nesta equação de proporcionalidade, eu consigo definir qual é o valor do meu Q2. Tá? E, consequentemente, se eu tenho a intensidade 1, mas eu não tenho a intensidade 2, mas eu tenho meu hidrograma, eu consigo, através dessa equação, definir. Tá? É o princípio da proporcionalidade das descargas. Terceiro princípio é o princípio da aditividade. Tá? O que é o princípio da aditividade? O que isso quer dizer? A duração do escoamento superficial de uma determinada chuva independe das precipitações anteriores. O hidrograma total referente a 2 ou mais chuvas efetivas é obtido adicionando-se as ordenadas de cada um dos hidrogramas em tempos correspondentes. Ou seja, esse daqui, ou seja, a minha precipitação toda começa aqui no meu tempo 0 vai até o tempo 5. E essa começa no tempo 5 vai até o tempo 10. Tem uma intensidade 1 aqui, aqui uma intensidade 2. Certo? Eu faço a primeira curva, começo aqui no 0. Certo? Vou lá, fiz a... Desculpa, turma. Faço a minha curva bonitinho. Nossa, que curva feia. Certo? Já o segundo, que ótimo, agora eu não apago. Já o segundo, que eu tenho aqui, começa nesse outro tempo. Então você vê a linha que não dá, porque não está achurado, mas ele começa, o hidrograma começa aqui. Tá? E termina num tempo posterior. Ok? Quando a gente soma hidrograma, tá? Simplesmente eu pego os valores aqui e somo, tá? Vai ficar agora isso aqui. Que legal. Deixa eu tirar rapidinho isso aqui. Tá? Vai ficar esses valores somados. Ok? Então, eu tenho os valores aqui, simplesmente eu somo os dois hidrogramas, eu tenho um novo hidrograma, tá? Tempo dobrado. Então, os hidrogramas de saída, você pode somá-los. Se eu tenho hidrogramas com tempos de início diferentes, na soma também ocorre isso. Ó. Se a gente pegar esse triângulo aqui, tá? Então, imaginem vocês que esse triângulo vai estar na mesma linha desse, tá? Defasado aqui. Vamos desenhar só para vocês entenderem como é que ele gerou aquele desenho ali do lado, tá? Então, o que vai acontecer aqui é que eu tenho esse triângulo aqui, certo? Esse intervalo aqui, na soma, eu vou uni-los. Vai acontecer isso aqui, tá? Porque na hora que eu estou somando esse pedacinho com esse pedacinho, gera isso aqui. Por isso que no final eu tenho esse formato aqui, tá? Ou seja, os hidrogramas de saída são somas dos hidrogramas unitários. Então, mostrando aqui algumas formas que os hidrogramas obtêm quando a gente faz essa soma, tá? Da mesma forma que a soma aqui acabou sendo isso, ou seja, na verdade, esses formatos aqui que aparecem, a gente só vai conseguir enxergá-los se a gente pegar os valores do meu nosso hidrograma aqui e somar ele, realmente pôr numa tabela de somar e mandar ele gerar um novo gráfico, aí vai virar esse daqui, tá? Isso aqui são hidrogramas com intensidades diferentes, por isso está com cor diferente, gera também um hidrograma
unitário com 2 picos. Então, o que ele quer dizer aqui é que eu tenho uma chuva, aí eu tenho uma recessão, começa uma nova onda de chuva com um novo pico. Tá? É isso daqui que o hidrograma nos mostra. Ok? Ele é representado por trechos discretizados para poder fazer os cálculos. Por quê? Por mais que a gente tenha uma curva que o nosso Excel, por exemplo, vai desenhar, eu discretizo ele em pequenos pedaços de tempo conhecido. Ou seja, vamos supor que cada pedacinho desse aqui seja 1 minuto. Certo? Cada pedacinho desse seja 1 minuto. 1 milímetro não, 1 minuto, perdão. Tempo, né? 1 minuto. Certo? E aí eu consigo calcular, porque senão cada pedaço desse aqui tem um valor. E aí eu uso o valor médio daqui para calcular. Valor médio da vazão, valor médio da vazão, valor médio da vazão, dentro desse 1 minuto, tá? É simplesmente para facilitar os cálculos. E é claro, para desenho, o Excel pega no ponto médio do centro de gravidade de cada um desses e vai desenhando, tá? Aplicando o princípio da proporção... falar um pouco de... Já fui passando sem falar o que é convolução, tá? Convolução. O que é esse nome feio, tá? Quando a gente sobrepõe hidrogramas de eventos complexos, tá? Utilizando o hidrograma unitário, a gente pode aplicar o princípio da proporcionalidade, tá? Para fazer essa sobreposição, mas esse princípio para resultados de hidrogramas de eventos complexos a gente chama de convolução, tá? Essa soma não é uma soma simples como aquela outra lá, tá? Então a gente tem vários aqui, a gente tem, imagine aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 precipitações diferentes, tá? Iniciando e terminando em momentos diferentes, que geram curvas de hidrograma unitário diferentes e que não adianta eu simplesmente fazer uma soma direta aqui para gerar essa nova curva, que ela não vai gerar essa curva como está aqui. Essa curva só pode chegar a esse resultado através do método de convolução, tá? Então, professor, mas como é que funciona esse método? Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente consegue chegar a isso? Então, essa vazão de intervalo de tempo t é calculada a partir da convolução das funções de precipitação efetiva e as ordenadas do hidrograma unitário discreto, né? Então, a gente tem aqui que o somatório para tempo menor que k é P efetivo de HT menos I mais 1. E para T maior ou igual a K, é o somatório da precipitação efetiva HT menos 1 mais 1 vezes P, tá? Onde QT é a vazão de escoamento superficial no intervalo de tempo T qualquer, lá que a gente está trabalhando. H, a vazão por unidade de chuva efetiva do hidrograma unitário. P, EF é a precipitação efetiva naquele bloco de chuva. K é o número de ordenadas do hidrograma unitário que pode ser obtido por K igual a N menos M mais 1, onde M é o número de pulsos de precipitação, ali no caso que a gente mostrou tinha 7, e N é o número de valores de vazões do hidrograma. Tá? Pô, professor, tá começando a ficar complicado. Ó, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu vou falar para vocês agora o processo de convolução, tá? Vou falar a parte teórica dele. E logo na sequência a gente vai fazer um exercício de convolução. E é claro que foi utilizando o Excel, tá? Para facilitar. A parte teórica é extremamente complexa. Não é extremamente complexa, vamos lá. Vocês reclamam de qualquer conta a mais do que o normal? Ela não é extremamente complexa. Ela é matricial, tá? É nada mais do que isso. Mas como vocês já estão carecas de saber, quando vocês estudam um cálculo, qualquer coisa muito teórica para explicar como é que se faz 1 mais 1, né? Ou seja, como que se faz uma soma simples,
passa a virar uma coisa terrível e quase impossível de ser calculada. Então vou explicar para vocês convolução e logo na sequência a gente vai entrar no cálculo, tá? Convolução é feita através de uma matriz, tá? Então, se a gente tem um hidrograma de duração D qualquer, e que apresenta 5 coordenadas H, ou seja, a resposta das bacias de uma chuva vai ser H1, H2, H3, H4 e H5, tá? Que corresponde a tempos D, 2D, 3D, 4D e 5D, ou seja, 5 vezes aquela unitária de duração. A resposta da efetiva dessa chuva D, já que eu tenho 5 Ds, né, ou 5 Hs, né, 5 alturas de hidrograma diferentes, porque cada um é uma soma de uma duração a mais. Minha efetiva vai ser pH1, pH2, pH3, pH4, pH5, como foi o caso, já que eu estou tendo ali 5 alturas diferentes, a soma de 5 precipitações diferentes, tá? Então a resposta da bacia para uma duração 3D, em que a chuva efetiva ela pode ser escrita em 3 intervalos de chuva, tá? Pode ser dada da seguinte maneira. Então vamos lá. Eu falei aqui de 5 coordenadas, né? Mas eu vou pensar num exemplo para vocês de uma resposta de uma bacia com uma chuva de duração 3 vezes, né? 3D. 3 vezes a duração unitária. Então acontece, eu tenho aqui, ó. Se eu tenho 3 precipitações, eu vou ter um P1H1, um P2H1 e um P3H1, ou seja, cada precipitação gerando uma altura unitária na minha hidrógrafa, tá? Depois eu vou passando mais à frente. Aqui começa a brincadeira. P1H1, a vazão número 2 vai ser P2H1, P1H2. Né? Ou seja, P1H1, P1H2, P1H3. P2H1, P2H2, P2H3. P3H1, P3H2, P3H3. Só que eu ainda tenho... São 5 momentos, né? Não é até H4? E aí eu tenho a soma do P1H4, P1H5. Então, ó, H1, H2, H3, H4, H5. Ou seja, é como a matriz está sendo montada, ó. 3 tempos com 5 alturas. Certo? É assim que vai gerar a nossa matriz. Quando vocês geram essa matriz, ela gera, na verdade, na hora que você monta essa matriz, ela gera automaticamente 7 vazões, tá, independentes. E o somatório delas é a nossa vazão de escoamento, tá, na unitária. Ok? Turma, Marcos, o slide é o 99 mesmo, tá? Eu ainda não passei dele. Se travou alguma coisa aí para você, vou passar agora, tá? Do 99. Então, no caso M, tá? Nesse caso, M é igual a 3, porque a chuva é definida por 3 blocos, né? E o K é igual a 5, porque o hidrograma unitário tem 5 coordenadas. Então, 5 mais 3, 7. O N é 7, porque a duração total é resultado de 7 intervalos de duração D. A convolução para o cálculo das vazões usando o hidrograma unitário é uma tarefa também trabalhosa, mas a gente trabalha muito com planilhas de cálculo, tá? E aí fica facinho, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem essa tabelinha aqui, hidrograma unitário, tá? Eu tenho aqui um hidrograma unitário de 10 milímetros com 30 minutos. Tenho a chuva efetiva definida para esse hidrograma unitário, tá? Então, nesse exemplo,
A hidrograma unitário é a resposta da bacia a uma chuva unitária de 10 milímetros, com uma duração de 30 minutos. E aqui, uma duração de meia hora, tá? 0, meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 e assim por diante até 8 horas, tá? E aí é o que gerou aqui de vazão, tá? Vazão é a superior vezes 10 dividido por 20,25 metros cúbicos hora, tá? É a equaçãozinha. Então a gente quer agora uma resposta da bacia para uma chuva de 1,5 horas de duração, em que a efetiva total é de 90 milímetros. Ou seja, eu vou pegar a minha unitária, vou definir a minha unitária para eu poder depois definir a resposta da bacia com um tempo diferente. Ou seja, um tempo que não é mais 10 milímetros, é 90, e não é mais 30 minutos, é 1h30, tá? Então vamos fazer a convolução disso aqui. Então a nossa planilha está aqui já gerada, tá? Eu tenho aqui o hidrograma unitário, então essas são as vazões do meu hidrograma unitário ao longo do tempo, para 10 milímetros e 30 minutos. Tem a precipitação efetiva aqui, que são essas 3 precipitações efetivas, e aí eu vou definir os 3 pontos, ou seja, P1, P2 e P3, tá? Então, como é que eu calculo? 0 vezes 20, 0. 0,4 vezes 20, 0,8. 3,73 vezes 50, 7,46. Então, eu vou fazendo essas contas. Então, esses valores multiplicados por 20 me dão esses valores. Esses valores multiplicados por 50 me dão esses valores. Esses valores multiplicados por os 20 finais, que é a efetiva, tá? Dentro de 1 minuto, perdão, achei que era hora, mas é minuto aqui, tá? Que a unitária vai até 1 minuto, por isso que a gente tem a efetiva, 3 efetivas aqui, tá? Eu tenho meu P3 aqui. Vocês viram a matriz aqui, ó? P1, H1, H3, P1, P2, H1, P3, H1. P1, H2, P2, H2, P3, H2. É aquela matrizinha, tá? Na hora que eu somar essa turma toda, somo, e assim por diante, faço todas as somas aqui, o somatório dessas vazões aqui é a nossa efetiva. Então, esse daqui, tá? Ou seja, eu tinha aqui, para P1, eu tinha essa unitária. Para P2, eu tinha essa unitária. Para P3, eu tinha essa unitária. E a soma dessas 3, se a gente fizesse a soma direta, ela jamais daria isso daqui. Então, pela convolução, tá, é que eu consegui desenvolver a curva, o hidrograma unitário, tá, dessas 3 precipitações diferentes aqui, tá? Um outro exemplo aqui, tá? Eu tenho as repetidas medições de um hidrograma de uma bacia que responde a chuvas de 10 milímetros e de meia hora de duração, tá? Definidos aqui pela tabela A. Então tem aqui o meu hidrograma e as chuvas efetivas dentro do intervalo de tempo. Tem o meu hidrograma unitário aqui. Então, de novo, eu faço aquela equação. Mesma coisa, eu tenho meu intervalo de tempo, minha chuva efetiva, a chuva efetiva em múltiplos de 10 milímetros, e eu tenho aqui as precipitações. 2 vezes meio, 1. 2,5 vezes meio, 1,3. 1 vezes meio, meio. 2 vezes 2, 4. 2,5 vezes 2, 5. 1 vezes 2, 2. E assim vai. A soma total eu tenho aqui o meu Q. Tá? Ou seja, o hidrograma de saída tem 11 intervalos de tempo de meia hora cada um, e a vazão máxima ocorre no 5º intervalo, tá? Atingindo 31,5 metros cúbicos por segundo.
tá? Então, e aí se a gente jogar lá no nosso, fizer o nosso hidrogramazinho, ele faz o desenho desse hidrograma, dessa hidrógrafa por convolução, tá? Então, o hidrograma unitário depende da duração da chuva, tá? Ou seja, chuvas com diferentes durações dão hidrogramas unitários diferentes. Mas de que forma que eu obtenho o hidrograma unitário? Porque até então o professor mostrou para a gente já hidrogramas prontos, calculados, e também mostrou para a gente dados já calculados, né, para a gente apenas fazer soma de vários hidrogramas através da convolução. Mas como é que eu vou obter meu hidrograma unitário? Bem, existem 3 formas para chegar no hidrograma unitário, tá? Quais são as formas? A primeira é direto a partir dos dados... Perdão, turma. Caiu aqui minha caneta, não ia conseguir dar aula. Primeiro, diretamente dos dados do iatograma, tá? Ou dos hidrogramas medidos, eu faço o unitário. E indiretamente a partir de equações com características físicas da bacia, tá? E a terceira é supor que a bacia comporta como um reservatório ou um sistema de reservatórios em série ou paralelo, tá? Muito bem. Então vamos lá. Bacia com dados de chuva e vazão, ou seja, se eu tenho os dados de chuva e vazão, eu faço o método gráfico, vou lá, coleto os valores e faço ele, ou o método matricial de otimização que a gente acabou de ver, tá? Bacias sem dados, a gente pode trabalhar como HU sintético, e desses hidrogramas unitários sintéticos, a gente tem o hidrograma unitário da SCS, Snyder, Clark e Nash. E também tem o hidrograma unitário geomorfológico. Eu vou falar mais dos processos sintéticos SCS Snyder, tá? Não vou falar do Clark nem do Nash, que esses aqui são os mais trabalhados. A situação mais frequente, a gente tem dados históricos, tá? E aí a gente pega esses dados históricos e gera o nosso hidrograma unitário, tá? Nada mais, nada menos que na determinação dos valores de abscisses com o tempo do como tempo de pico, tempo de base, ordenado, vazão de pico, e a regionalização dessas variáveis com características físicas das bacias, tá? Então, como que é o método de Snyder? Tá? O método de Snyder foi um dos primeiros a estabelecer um hidrograma unitário sintético com dados dos Apalaches nos Estados Unidos, com bacias de 10 a 10 mil milhas quadradas, tá? De área de drenagem. Esse método consiste na confecção de um gráfico, tendo como base os fatores. O TP é igual a CTL vezes LE elevado a 0,3, onde L é o comprimento do rio principal, LE é a distância da seção principal ao ponto do rio mais próximo do centro de gravidade da bacia, CT, um coeficiente que varia de 1,35 a 1,65, também tabelado, tá? Lá no trabalho de Snyder você tem ele. O tempo de duração da precipitação é calculado como TR igual a TP sobre 5,5. Se a precipitação tiver um valor de duração superior, tá, ao calculado, o valor também TP vai ser substituído por um valor chamado de TP'. Então, TP' é o valor TP que eu calculei, mais TR' menos TR sobre 4. Tá? Sendo esse TR aqui o tempo de duração que a gente tem, o tempo de duração estudado. Tá? A vazão de pico para a precipitação de duração TR e volume de 1 centímetro, ou QP, né, a vazão de escoamento, é 2,75 CPA sobre TP, tá? Ou TP', se for o caso da precipitação estudada tiver duração superior à duração TR calculada. Onde esse A, para mim, é a área de drenagem em quilômetros quadrados, CP, o coeficiente varia de 0,56 a 0,69, tá? Também tudo tabelado. Na literatura, vários autores têm aplicado os procedimentos em diferentes partes dos Estados Unidos, obtendo valores de CP
e de CT com intervalo de variação superior ao que está indicado lá pelo Snyder. O coeficiente CT tem influência sobre o tempo do pico e depende de outras características físicas. Para bacias próximas com características físicas semelhantes, a gente usa os dados das bacias vizinhas para estimar esses coeficientes. O tempo de base do meu hidrograma, ou seja, para eu desenhar a base dele, é 3 mais 3 que multiplica TP sobre 24, ou TP', caso o nosso tempo calculado seja superior ao tempo estudado. E aí, a gente tem o tempo de base, o tempo de pico, o tempo de recesso, né? Eu consigo desenhar a minha, e a vazão de pico, eu consigo desenhar a minha, meu hidrograma sintético do Snyder, tá? Então a gente traça, na verdade, inicialmente um triângulo, e aí a gente, no sentimento, vamos por assim dizer, desenharia aqui o nosso hidrograma, tá? Ok? Usando o Snyder para bacias muito pequenas, a gente acaba tendo valores muito irreais ou erros muito grotescos, tá? É bom para bacias mais grandes, tá? Bacias, quando eu digo mais grandes, é bacias aí no porte... Eles estudaram, deixa eu lembrar lá quanto que é, de 10 a 10 mil milhas quadradas, acima de 10 mil, sei lá, umas 30 milhas quadradas por aí, tá? Seria o ideal. O outro modelo sintético que a gente tem é o triangular do SCS, tá? Usado por um grande número de bacias e hidrogramas unitários, tá? Ou pela lá a SCS, né, que hoje chama NRCS, verificaram que os hidrogramas podem ser aproximados com relação de tempo e vazão com base no tempo de concentração, tá? E nas suas áreas. E, em vez da gente fazer aquele sentimento, ele diz que se aproxima no triângulo, ou seja, muito mais perto de uma realidade, né, do cálculo em si. Então, o hidrograma sintético do SCS passa a ter esses cálculos. O meu QP, que é esse valor aqui, é 0,208 vezes AB vezes PU sobre TA. O meu TA é o meu TU sobre 2 mais 0,6 vezes TC, que é o tempo de concentração. Esse pedaço é o TR, 1,67 vezes TA. Então, eu posso dizer que meu TB é o meu TA mais o meu TR. Tá? Aonde vai estar a vazão de pico? Partindo do valor aqui do tempo da precipitação do centroide, esse pedaço aqui é chamado de 0,6 TC, né? Ou tempo de recessão. Lembra lá que ele falou o tempo de recessão? Então, a vazão é essa, o tempo de pico é esse, onde a B é a área da nossa bacia em quilômetros quadrados, PU, a altura da chuva unitária, TP, o tempo de pico, TU, duração da chuva unitária, e TC, o tempo de concentração da bacia. Ok? Esse tempo é o tempo necessário para a bacia, é o tempo de concentração da bacia, tá? Para que toda a área contribua. Ele depende da forma, da rede, drenagem, declividades e tudo mais da bacia, ou seja, é interessante a gente saber esse tempo de concentração se quiser utilizar o hidrograma unitário sintético de Snyder, tá? E na falta de dados a gente tem, né, aquelas nossas equações do tempo de concentração, que é Kippert, California, curva spreads, FAA, SCS, cinemático, DUG. Lembra? A gente já falou isso. Acho que até na prova passada já caiu alguma coisa sobre isso, tá? Então, acho não, tenho certeza. Agora lembrei, tá? Então, é assim que a gente faz. Então, calcular, para que serve isso? Calcular vazões, especialmente as vazões máximas a partir de dados de chuvas. Então, essa é a grande importância dos hidrogramas unitários, é determinar essas vazões, tá? Principalmente as máximas, porque com a vazão máxima eu sei aonde
o nível do meu córrego pode chegar e o quão ele vai trazer de problema para minha região, né? Se vai ter inundação, se não vai ter, o que isso pode atrapalhar a navegação. Eu posso ser um córrego que passa por baixo de pontes que fazem ligações com uma cidade, então é importante saber se isso pode trazer algum problema estrutural para aquela ponte, se vai ilhar, né? Pode arrancar aquela ponte e ilhar a cidade, né? Então isso tudo é importante. Tá? Deixa eu ver se tinha... Não, é só isso, tá? Então, turma, essa fica sendo as nossas aulas de hoje, finalizando escoamento superficial e hidrograma unitário, tá? Em que a palavra final de hoje é inundação, ok? Para lançar a nossa presença. E vocês, na próxima aula, eu começo com a lista de exercícios, tá? A gente vai começar a fazer os exercíciozinhos dessa parte, né? Fazer alguns exercícios dessa parte para fortalecer um pouco mais o conhecimento de vocês. Faltando para o término do semestre, vamos lá. Agora vou precisar do óculos. Depois do hidrograma unitário, temos apenas o escoamento de base, tá? Que é aquela parte importante do escoamento, que é para a gente saber o que representa escoamento superficial, o que é escoamento subterrâneo, que é definir o escoamento de base. E aí a gente finaliza definitivamente hidrologia geral desse semestre. Ok, turma? Então, queria agradecer vocês. Muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana.